O caso da carne no Brasil agitou o noticiário nos últimos dias. A investigação da Polícia Federal encontrou problemas sanitários em frigoríficos pequenos e indícios fortes de que as duas maiores empresas do país davam dinheiro e presentes para fiscais do Ministério da Agricultura. Vários países suspenderam a compra da carne brasileira. O governo e os produtores culpam a Polícia Federal. Hoje o programa é sobre esse assunto e eu convidei o presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos, Péricles Salazar, e o ambientalista Roberto Esmeraldi, que era presidente da ONG Amigos da Terra, quando ela divulgou um importante relatório sobre o assunto, a radiografia da carne. Enfim, foi o assunto dos últimos dias aí e eu queria começar te perguntando a sua visão da operação, que foi exatamente contra os frigoríficos que o senhor representa. Bom dia Miriam, bom dia Roberto. Desde sexta-feira que nós estamos sobressaltados sobre a operação que foi deflagrada pela Polícia Federal. O país todo tomou conhecimento de certas atitudes tomadas por algumas empresas e também isso, para nós, como presidente de uma entidade de âmbito nacional, foi uma surpresa em certo sentido. O senhor não tinha ideia que aquelas coisas aconteciam? Olha, essas coisas, elas são muito pontuais. Como em todos os segmentos da vida, como em todo lugar, nós encontramos certos ilícitos, certos malfeitos. Nós não sabíamos da dimensão do que foi colocado, ainda não apurado, porque a investigação ela está em andamento. Sim, eles investigaram durante 2 anos, monitoraram os telefones por 10 meses, e aí eles encontraram. Eu gosto sempre de explicar isso porque as coisas ficaram misturadas desde o começo. Nos menores, todos aqueles assuntos piores que a gente viu foram em frigoríficos do Paraná. Mas encontraram indícios fortes de que BR Foods e JBS, através da Seara, que é o caso da Seara, tinham uma relação muito promíscua com os chefes da fiscalização do Ministério da Agricultura no Paraná. Será que as empresas, os frigoríficos, têm essa relação com a fiscalização? Essa que é a relação promíscua que eu estou falando, com a fiscalização. Assim, então, só aconteceu lá, só esses casos que foram apontados, ou é possível que haja em outros? Não, era exatamente isso que eu estava comentando. Então, esse relacionamento institucional ele ocorre em Brasília e também no contato direto das empresas com os fiscais federais lotados nas empresas. Então, esse contato é normal. Esse contato é absolutamente normal que existe. Agora, os fiscais, em sua grande maioria, atendem todos os requisitos que são definidos nas regras do Ministério da Agricultura. O que aconteceu foi absolutamente pontual, aqui, ali, o que não implica na generalização. O que você acha, Esmeraldi? Você acha que é um caso isolado ou é um caso que pode ter em outras partes do país que não foi fiscalizado ainda? Não, há um problema de sistema na fiscalização, que é um problema que a gente apontou lá em 2013 e que diz respeito, inclusive, às várias, assim, aos diferentes tipos de fiscalização, federal, estadual, municipal. Existe o problema da promiscuidade, existe o problema, você vê, por exemplo, fiscais que trabalham para as empresas, que voltam no ministério. Existe um conjunto de problemas de sistema que, independentemente dos casos específicos, como diz o Péricles, eles precisam ser enfrentados com uma reforma desse sistema que foi feito para um outro Brasil. Um Brasil que não era nem o exportador de carne, um país que não era, que tinha um padrão sanitário que hoje não se cogita, etc. Agora, a sua pergunta sobre a operação, minha impressão primeira é assim: a Polícia Federal faz um trabalho excelente do ponto de vista de investigação de corrupção, ela é muito eficaz nisso. Agora, quando o tema é carne, eu acho que eles
não aprofundaram bem esse tema. Porque carne, se você investiga 20, 30, não sei quantos frigoríficos durante 2 anos, uma coisa básica que a gente fez na época, você pega amostras e você analisa. E você vê se uma tem toxoplasmose, se uma tem brucelose, se uma tem Clostridium, se uma tem, enfim, o que for. E você diz para a população, olha, essa tem problema e essa não é. Tá. O que eu enxergo problemático é você dizer que e depois a ação do governo que vai também nessa linha, de dizer, não, eu preventivamente eu suspendo as exportações, mas eles podem vender no mercado interno. As pessoas ficam preocupadas, porque assim, se é ruim para o chinês, quer dizer, pode ser ruim para o chinês, mas não é ruim para mim. Eu queria trazer primeiro um slide seu sobre inspeção no Brasil, até para informar as pessoas. Eu me informei muito no seu relatório, que é a informação de que tipo de inspeção, federal, municipal e estadual, né? Então é isso, olha, na verdade, dos estabelecimentos, né, quando aconteceu... Isso, em 2013. 2013. Março de 2013. Hoje você tem um pouco mais, 1.390 frigoríficos, então, de inspeção municipal, 762, 206 o federal e o estadual. Então, o que aconteceu de problema foi no federal, e é justamente a inspeção federal a melhor, não é? Sim. A mais detalhada, vocês mesmos dizem Sim. lá, que na municipal, muitas vezes, o veterinário não está presente, ele nem aparece, ele assina sem ver, então, o problema era melhorar a fiscalização. E tem um outro slide que mostra que, na verdade, quer dizer, o problema é até um pouco menor quando você vai pelo número de abate, porque o de inspeção federal são os maiores, né? Que então são, assim, ó, dos bovinos abatidos naquele ano, agora já são 30 milhões, né? De bovinos abatidos por ano no Brasil. Então, 22.666 milhões, 666 mil são de inspeção federal, portanto, melhores. Mas tem aquele de municipal e estadual, que a fiscalização é de pior qualidade e que é servido no mercado nacional, né? E aí tinha um texto seu também que dizia o seguinte: 5 milhões de cabeças oriundas de abate clandestino abastece apenas o mercado doméstico. Quer dizer, isso era além desse daqui, tem o clandestino, que são 5 milhões de cabeças. Era, pelo menos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Esmeraldo, sobre o mercado de carne no Brasil e a inspeção. Quer dizer, então, eu já dei um pouco dos seus dados aí, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, o fato de que a gente tem que olhar para o mercado interno e dentro dessa visão, né? Na realidade, se a gente fala mais para o consumidor, né, independentemente de violação de regras e coisas que merecem ser suas investigações, etc., os estabelecimentos que exportam, por exemplo, eles fizeram um dever de casa que o Brasil não exportava até começo da década passada, quase nada. Os estabelecimentos que exportam, por exemplo, eles fizeram um dever de casa muito grande, que independentemente de fiscalização, porque para eles bloquear uma carga num lugar é um desastre econômico. Então, eles estabeleceram sistemas de controle e segurança que, independentemente da fiscalização oficial, funcionam. Então, aquela carne tende a ser, depois sempre pode ter um problema ou exceção, mas em geral ela tende a ser mais segura porque eles têm sistemas próprios sólidos. O sistema de fiscalização em diferentes níveis não funcionou. Isso tem que ser a gente tem que melhorar em todos os níveis e incluir também os que estão clandestinos, né? Tem que ser uma coisa única. Eu queria mostrar um outro gráfico, até para ficar claro, porque o senhor representa os frigoríficos, mas tem uma outra associação que representa os exportadores. Sim. Mas por que eu chamei o senhor? Porque, na verdade, eu estou preocupado muito, como ele disse, com o maior cliente do Brasil, que é o Brasil. Portanto, essa separação de quanto que a gente exporta e quanto que a gente deixa no mercado interno, que eu queria mostrar nesse slide que eu vou mostrar aí, porque em todos os tipos de carne, o mercado interno é muito mais importante do que o mercado externo. Sim, com certeza. Tanto para a carne bovina, quanto para a carne suína e para a carne de aves. Olha como dobrou, mais que dobrou, de 97 para cá. Em grande parte pela exportação.
pela exportação que cresceu muito, né? O Brasil cresceu muito. Agora, no consumo, é interessante porque essa produção, apesar de ser importante a exportação é o 20% de bovinos, menos do que 20%, Sim. suínos 18,6% e 30% de frangos. O resto é o mercado interno. Sim. Então, esse é o principal cliente do Brasil. E que garantia o senhor dá como presidente da Associação dos Frigoríficos para o consumidor nacional diante desse quadro, de que a fiscalização ela é tão falha e parte do que é servido ou não tem nenhuma fiscalização ou tem fiscalização muito deficiente? Não concordo com essa afirmação, não posso concordar com ela. A gente viu os dados aí. Não, sim, mas nós temos, na Inspeção Federal, nós temos todos os frigoríficos, eles têm um inspetor dentro da empresa, eles estão lá dentro da empresa. Então, a presença do Ministério da Agricultura ali garante a qualidade do produto, porque todas as empresas, desde as médias, as grandes e as pequenas, no âmbito da Inspeção Federal, têm o mesmo nível de fiscalização. Se isto ocorreu por uma questão pontual, que deve ser verificada, e eu tenho certeza que vai ser verificada. Eu vou dar um exemplo. Como é que pode, né, em sã consciência, alguém admitir que uma empresa como a BRF, com o porte e a magnitude que tem a BRF, no mercado interno, no mercado externo, colocar papelão dentro da massa para fazer embutidos? Isso não passa pela cabeça de ninguém. O senhor leu o relatório todo do juiz? Porque em nenhum momento o papelão, mas foi dito que foi lá, tão explorado, em nenhum momento ele se baseou nessa coisa do papelão para tomar nenhuma medida cautelar. Nenhuma medida cautelar foi tomada com base nesse diálogo. Esse diálogo está sendo muito explorado porque isso desmoraliza a Polícia Federal, mas na verdade ele não é base das medidas, das decisões do juiz, entendeu? Entretanto, foi dito, né, na entrevista da PF, da Polícia Federal, isso foi falado. Foi dito também que um determinado frigorífico usou cabeça de porco para fazer embutido. Na verdade, é um desconhecimento. Eu entendia que aquela entrevista deveria ser assessorada pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Foi um equívoco que foi cometido. O que ocorre na cabeça do porco é que não é a cabeça, é a carne que está na cabeça do porco, que é um produto que é retirado mecanicamente, que nós chamamos de CMS, carne mecanicamente separada, e que vai para fazer o embutido. Então, o que ficou foi a imagem negativa e que motivou. Quanto ao relatório da Polícia Federal, é algo que vai ser investigado, claro, com certeza. Mas a imagem fala sobre isso. Tá certo. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta a conversar sobre isso. Eu estou conversando hoje sobre a crise da carne brasileira. Hoje o assunto em debate é a carne brasileira. Péricles, eu queria mostrar ali um diálogo do Flávio Caçu. O diálogo entre ele e a Maria do Rocio. Outra coisa, os dedos seriam para terça, mas eu consegui uns dedos aí. Segunda, para já, se quiser. Aí, claro que eu quero. Daí eu vou enfiar no pacote, dentro do pacote. Esse é um funcionário da Seara. E essa é a chefe da fiscalização do Ministério da Agricultura. Um diálogo completamente estranho. E se pegar todo o diálogo, é claro que é uma relação que ele está dando algum tipo de presente, alguma coisa que não deve dar. Um chefe da fiscalização pode receber presentes e dinheiro de uma empresa grande. Por que eles fizeram isso? Que tipo de explicação o senhor dá? Não pode. Não pode receber nada. Mas não ficou claro lá em inúmeros diálogos? Não deve receber nada. Esse diálogo deve ser investigado. Assim como a imprensa, a mídia entendeu que ácido ascórbico é cancerígeno, que foi dito pelo delegado da Polícia Federal, e não é uma vitamina C, também esse diálogo deve ser investigado. Então, tudo vai da investigação daqui para frente, para que a verdade venha à tona. Esmeraldi, os ambientalistas têm uma longa briga com o setor de carnes por causa do desmatamento, né? Então, uma longa luta para que eles fizessem um acordo, né? Os ambientalistas foram levando eles para um acordo com o Ministério Público com a carne legal também, para que não comprassem bovinos de área de desmatamento recente.
né, para que os grandes frigoríficos não confirmassem o crime do desmatamento e ocupação ilegal. Foi feito isso aí, estava tudo indo muito bem. Eu vi a notícia que o JBS, 2 frigoríficos do JBS, foram autuados pelo IBAMA porque estão descumprindo o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Quer dizer, esse problema continua? Veja, houve avanços, como você bem descreveu, avanços até que são auditados por auditorias independentes nos principais frigoríficos, nos grandes, nos pequenos aí tem outros problemas, mas o que faltou ainda é um outro elo, que é o fornecedor do fornecedor. Então, hoje, o que está funcionando é o controle sobre a compra direta. Se você, Miriam, desmatou na sua fazenda, eu não compro da sua fazenda e eu controlo isso. Isso está funcionando. Agora, se você, Miriam, comprou da fazenda do Péricles um bezerro que depois você engordou e aí eu compro, eu não estou sabendo. Então, está faltando esse elo ainda, da rastreabilidade. Que é a origem, né, do produto, que, vamos dizer, é parte da rastreabilidade, que rastreabilidade é um avanço em todos os... É a transparência na cadeia, ou seja, é o que nós todos desejamos, porque aí resolve o problema sanitário, né? Você tem um código de barra que te permite saber o prontuário do veterinário daquele animal, as vacinas, os remédios que ele tomou. Isso dá segurança para a exportação, sendo que há tanta preocupação sobre isso. Isso dá segurança para 1000 coisas, ou seja, ele é uma solução econômica, uma solução sanitária, uma solução ambiental. Mas tem que ir por etapas. Então, hoje, o que precisa esses frigoríficos entenderem é que está sendo exigido em cima deles não só o controle da compra direta, mas da origem. Quer dizer, na verdade, a grande solução é ter essa garantia da rastreabilidade, saber de onde vem o boi, que vai para a sua mesa, né? Certo. E também também garantia de expansão da mesma qualidade da fiscalização, né, Esmeralda? É isso. Na fiscalização, eu acho que a gente tem que reformar realmente o sistema, porque tem vários problemas. Ao mesmo tempo, às vezes se fazem injustiças com pequenos produtores em cima de regras que às vezes eles não podem cumprir, enquanto, por outro lado, se gera problemas de insegurança com o produto deles. Então, assim, esse sistema não tá funcionando. Eu acho que hoje nós temos que ter um foco maior no produto e não só no processo, que é isso que eu estava dizendo. Dizer para a população, olha, isso é seguro. Ninguém está dizendo, ninguém analisou essas carnes, tudo é na suspeita. Então, por exemplo, eles estão se preocupando tanto com o chinês. O que o chinês quer é saber se aquele produto está bom. Se ele tivesse um laudo que diz, olha, esse produto é tranquilo, não tem. Não, ele junta empresas que são investigadas por razões diferentes, uma pode ser sanitária, a outra não é, né? Essa que foi a confusão, né? E aí acaba até ameaçando a credibilidade da exportação. Por que o governo não vai a público e mostra qual é o resultado das análises nas amostras de carne de cada unidade produtiva? Esse é o nosso passo. Péricles, lá no relatório que eu li, o relatório do juiz, que baseou a eleição do juiz, que são 400 páginas, lá na página 31 está citado a Abrafrigo e você particularmente, num diálogo do Ronei, da BRF, com você, sobre um episódio que a Maria do Rocio, essa chefe da fiscalização, queria um comprovante de que tinha reembolsado a BRF, de uma viagem que a BRF pagou. E aí, eu não sei, ele liga para você, Péricles, nós sempre estivemos preocupados, você liga para o Ronei para cobrar esse documento, e lá pela Santa diz que o Ronei diz para você que, na verdade, como é que eu vou dar esse recibo para ela? Esse dinheiro nunca entrou na conta da BRF. Sim. Primeiro, então o senhor está citado lá. Eu estou citado e até agradeço a oportunidade de esclarecer esse fato. E não é a Abrafrigo, porque eu também sou presidente do Sindicato da Indústria de Carne do Paraná, que é a entidade que também aí compreende a BRF.
Ela também está na parte de suinocultura. É importante esclarecer isso. A doutora Maria do Carmo viajou em 2012, essa foi a história que me foi contada por ela, em 2012 para a Alemanha a convite da BRF. A empresa tinha convidado a doutora Maria para ir à Alemanha e conhecer uma nova tecnologia que possibilitasse o aumento da produção de aves na Nória, de 10 mil aves hora para 12 ou 13 mil aves hora. Eu entendi que ela fez uma viagem, que ela fez pagou uma viagem e tal. Ela mas pediu... eu falei, por que o senhor foi lá pedir para ela ter um recibo? Não, eu não pedi, quero esclarecer. Eu não pedi nada. Esse diálogo parece que o senhor que ligou para ele. Não, ele ligou para mim. Deixa eu esclarecer. Aí, ela pediu licença no Ministério da Agricultura, não deram a licença, ela tirou férias e viajou. E foi para a Alemanha, trouxe a tecnologia, submeteu para Brasília e hoje essa tecnologia foi aproveitada não apenas pela BRF, toda a indústria avícola brasileira aproveitou. Né? Isso aconteceu em 2012. E está dizendo que 2009. Acho que foi em 2012. O fato é que em 2016, que foi o ano passado, eu fui procurado pela doutora Maria, que me ligou pedindo que eu intercedesse para ela, porque ela estaria sendo processada pelo Ministério da Agricultura, tinha um PDA, um processo disciplinar sobre ela, que eu não conhecia, que fui saber em 2016. Ela pediu que eu ligasse, mas eu não liguei. Quem ligou para mim, está bem claro, foi ele, o Ronei, que liga para mim. E diz assim, Péricles, eu estou sendo pressionado pelo doutor Daniel e pela doutora Maria para dar o tal do recibo. Que recibo era esse? Era um recibo que a doutora Maria ressarcisse a BRF. E o Ronei, na sua explicação... O Ronei que está preso, né? Sim. E o Ronei, que aliás é uma figura digna, proba, homem correto, sério, digno, que se diga isso aqui. Então o Ronei ligou para mim e disse assim, Péricles, eu não posso dar esse recibo. Por causa disso, aonde vai entrar o dinheiro? No caixa da empresa? Em qual caixa? A BRF não trabalha assim. O que eu considero até, nessa ligação que ele fez para mim, uma defesa para ele. Tá certo. Agora, tem alguma palavra minha aí, dizendo, Ronei, dá um recibo para ela? Não tem nada aí. Não aparece. Não aparece que eu disse. Eu só ouvi ele dizer que ele não poderia dar. Qual é o pecado meu? Tudo isso vai ficar esclarecido. Claro, tudo vai ficar esclarecido. E o senhor já teve aqui também a sua possibilidade. Obrigada, então, doutor Pérez, por ter vindo aqui. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Esmeralda. Pena que esse programa é pequeno para um caso complicado e que mostra que o Brasil precisa melhorar a fiscalização, como disse Esmeralda. Precisa saber exatamente qual a função de cada um e é preciso ter aumento da qualidade da carne para o grande consumidor da carne brasileira, que é o consumidor brasileiro. Até a semana que vem.